Senado aprovou nesta terça-feira o projeto da reciprocidade. O que é isso? Uma proposta que prevê definição de taxas adicionais aos Estados Unidos ou a qualquer país que impuser barreiras comerciais ao Brasil. A relatoria ficou com a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Segundo ela, o projeto, que nasceu a partir das negociações envolvendo a União Europeia, deve ser entendido como uma forma de proteger os produtos brasileiros. Esse é um projeto de proteção aos produtos brasileiros e não de contramedidas ou contra outros países. Agora, se o Brasil tiver os seus produtos com retaliações desmedidas, hoje o governo passa a ter a possibilidade de fazer essas contramedidas na mesma base de que vem de outros países ou blocos econômicos. Nós temos hoje um problema com a União Europeia, com uma lei antidesmatamento, que afeta diretamente os produtos brasileiros, principalmente a agropecuária brasileira, e são medidas que extrapolam a razoabilidade, porque ignoram a lei do Código Florestal brasileiro. Agora, amanhã, nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vem fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países, e aí, então, o governo brasileiro tem ferramentas para contrapor quando essas medidas forem medidas que desarrazoadas contra o nosso mercado. Pois é, ouvimos então a senadora Tereza Cristina, ela que foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, relatora do projeto da reciprocidade, né, que é esse projeto que prevê então a contrapartida, né, desse tarifaço de Donald Trump e também a outros países que, de certa forma, colocaram barreiras comerciais ao Brasil. Vamos saber, então, como que vai ser, né, ou o que prevê esse projeto da reciprocidade. Então, só para a gente lembrar, equipara exigências de padrão e controle ambiental, o porquê, né? A União Europeia havia, em alguns momentos atrás, colocado algumas restrições aos produtos brasileiros, exigindo certificados ambientais e certificados sanitários para além do que é exigido a outros países. E, portanto, essa medida equipara, então, essas exigências, né? Porque esse projeto, né, Adriana, ele surgiu num primeiro momento, contexto antes de existir tarifas do Trump, né? Ele foi reciclado agora e serve como resposta, mas ele tinha inicialmente esse objetivo, né? Exatamente. É por isso que a gente fala que a ex-ministra, né, a senadora Tereza Cristina, ela de certa forma apresentou um substitutivo, né, um projeto que acrescenta esses outros pontos que de certa forma também rebatem o tarifaço de Donald Trump. Vamos acompanhar ainda o que prevê esse projeto. Vamos dar sequência. Prevê também a reciprocidade de tratamento aos países e blocos econômicos que impuseram barreiras comerciais ao Brasil. Determina também critérios para a suspensão de concessões comerciais e investimentos em resposta, né, a práticas unilaterais. E permite também a adoção de medidas de retaliação, como a restrição de importações ou as importações de bens e serviços. E esses são os principais pontos, né, do projeto da reciprocidade, que já foi aprovado hoje no Senado. Agora vamos ver se vai ter, de alguma forma, algumas emendas ou algum tipo de recurso. Se não tiver, já vai direto para a Câmara, não precisa passar pelo plenário do Congresso. Hoje também nós tivemos outras manifestações, né, Letícia? Exatamente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre esse tarifaço. Ele disse que a relação entre os Estados Unidos e o Brasil é superavitária, ou seja, o Brasil é deficitário. Ele exporta menos para os Estados Unidos do que o contrário. E por isso ele defendeu que não é necessária essa questão das tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump. Seria um recado importante para o mundo de que nós vamos resistir a essa visão binária das coisas, que nós vamos encontrar caminhos múltiplos de desenvolvimento e de cooperação. A diplomacia brasileira, sob a liderança do presidente Lula, tem dado uma demonstração de que é possível pensar diferente, né? E não cair em velhas armadilhas que não trouxeram prosperidade para ninguém. E eu acredito que
qualquer retaliação ao Brasil vai soar injustificável, né? À luz dos dados, não à luz dos dados e à luz das décadas de parceria, né, entre Estados Unidos e Brasil. Nessa mesma linha, o vice-presidente Geraldo Alckmin também reagiu e defendeu que o Brasil fique de fora desse tarifaço imposto pelo governo norte-americano. Olha, destacar que o Brasil, ele não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm com o Brasil superávit, a balança comercial, tanto no setor de bens quanto no setor de serviços. Aliás, dados estadunidenses, 25 bilhões de dólares de superávit para os Estados Unidos. Depois destacar que dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, 8 é ex-tarifário, é zero, não tem imposto de importação. E a tarifa média final de todos os produtos e serviços é 2,7%. Então o Brasil não é problema para os Estados Unidos. As medidas que foram tomadas de 25% e aumento da tarifa do aço para 25% e do alumínio não foi contra o Brasil, foi para o mundo inteiro. Qual a postura do governo brasileiro que o presidente Lula tem falado? É a do diálogo, né? Comércio exterior, comércio não deve ser ganha-ganha. Comércio deve ser ganha-ganha e não olho por olho. Eu acho que esse é o caminho do diálogo. O governo brasileiro está aberto ao diálogo para a gente ter. Temos 200 anos de amizade com os Estados Unidos, de parceria. É um importante parceiro comercial, porque é para quem a gente vende também produtos com mais valor agregado. O Brasil está abrindo o seu comércio exterior. Acabamos de fazer acordo Mercosul-Singapura, Mercosul-União Europeia. O Brasil quer ampliar o seu comércio no ganha-ganha, reciprocidade no sentido de competitividade melhor lá, vende para nós, competitividade melhor aqui, nós vendemos para eles, isso para o mundo inteiro. Eu acho que você ter um arcabouço jurídico legal é positivo, louvo a iniciativa do Congresso Nacional, nesse caso do Senado, porque procura preservar o interesse do Brasil, mas dizer que o caminho é o diálogo e procurar ter uma complementariedade econômica. Aliás, poderemos até avançar em outras parcerias. Ouvimos então o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, falando a respeito do tarifaço e defendendo, né, o diálogo acima de tudo e não uma postura de ataque ou uma postura mais ofensiva no que diz respeito a esse comércio internacional. Resta saber se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a essa conversa, né? Porque o que a gente vem percebendo é o tom bem autoritário de todas as suas ações e de todas as suas falas até o momento. A gente não tem ainda, né, uma descrição mais exata de como vai ser esse dia da libertação que tanto o Trump fala, ou de que forma as tarifas, né, vão se comportar, quantos por cento, né, sobre quais produtos. A gente não tem isso bem delineado, né? Os Estados Unidos ainda não divulgaram, então a gente vai saber de fato em breve, né, quanto vai impactar nos nossos produtos, de que forma que o Brasil, de uma forma geral, vai ser impactado, mas é uma forma também da gente abrir negociações e abrir diálogo também com outros países. Em relação à soja, por exemplo, já há conversas, principalmente com o Rio Grande do Sul, né? A gente vê nos noticiários de hoje, o Rio Grande do Sul já negociando e já recebendo, né, ligações e recebendo já contatos do México, recebendo contatos de outros países, na tentativa de estabelecer, né, esse elo comercial fora dos Estados Unidos, fora dessa dependência, né, dos Estados Unidos. Então já é também uma possibilidade de abertura para outras conversas e para as outras negociações. Agora, Ana Paula Ramos,
é preciso ainda conversar com os Estados Unidos, né? Tem encontro, pelo menos nos próximos dias, já há uma expectativa, né, de que o nosso chanceler converse com o representante dos Estados Unidos para que possa alinhar alguma coisa em relação ao tarifaço. Mas conta pra gente como é que repercutiu essa questão também do projeto da reciprocidade. Foi um assunto bem comentado em Brasília, né, Ana? É isso mesmo, Adriana. E é curioso, né, porque os membros do governo, oficialmente, eles têm esse discurso de insistir no diálogo, né? A gente viu a fala aí do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, o Itamaraty também, sempre que se manifesta, defende o diálogo. O chanceler, o Mauro Vieira, já teve vários encontros com representantes do governo norte-americano aqui no Brasil e tanto também lá nos Estados Unidos. Então, oficialmente, tem essa postura de insistir no diálogo, na conciliação. Mas nos bastidores, o Itamaraty atuou também para aprovar esse projeto lá no Senado. Apesar da relatoria da senadora Tereza Cristina, ela contou com o apoio técnico ali do Itamaraty para elaborar esse projeto de lei. E é curioso também, porque esse projeto inicialmente ele tratava do controle ambiental, que era uma questão que interessava muito mais à oposição do que ao governo. Mas na votação agora desse substitutivo, acabou unindo tanto o governo quanto a oposição para aprovação desse projeto. Então foi muito curioso realmente ver essa atuação aí e essa união entre oposição e governo. Pois é, esse é um projeto que a gente viu, como a Ana Paula mesmo falou, a bancada do agro, oposição, governo, todo mundo unido, né? Se a gente não consegue ver essa união em outras pautas, nessa pauta ali foi a oportunidade. E a gente pode até fazer uma análise ali de que pode ter sido até uma estratégia do próprio governo em usar o próprio Congresso e a oposição em dar uma resposta aos Estados Unidos. Esse é um projeto que começou, como a gente já tinha falado, a tramitar algum tempo atrás em resposta à União Europeia por causa dessas sanções ali ambientais, mas que agora vem em um momento oportuno, né, por causa desse contexto de guerras tarifárias. Agora a questão a gente já vem comentando que foi uma comitiva brasileira negociar com os Estados Unidos. Amanhã é esse dia chamado pelo presidente americano de libertação. Então tem uma análise de que entre amanhã, de que é quando que vai ser anunciado, quais vão ser essas taxas, quais vão ser esses produtos, até de fato qual que vai ser a data em que essa taxação vai começar a valer, a análise é de que tem um espaço para negociação entre o governo brasileiro e o governo americano. Então é isso que o governo brasileiro tem tentado fazer nesse meio tempo. Alguns jornais norte-americanos, eles têm dado, né, a gente vai ficar sabendo oficialmente amanhã, mas alguns jornais norte-americanos, eles já têm divulgado uma expectativa, uma especulação de como que pode ser esse tarifário. Alguns jornais estão falando que vão ser umas tarifas lineares para país e que vai valer para todos os produtos. E essas tarifas lineares podem variar ali de 15% a 20%. Teve um artigo ali do Washington Post que eles falam que no caso do Brasil essa taxa deve ficar ali mais ou menos em 15%. E como a gente viu na própria fala do vice-presidente Geraldo Alckmin e do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que o governo brasileiro vai usar e tem tentado usar como estratégia de negociação para os Estados Unidos é essa questão que o Brasil é deficitário. Então os Estados Unidos não precisa se preocupar com o Brasil, porque o país compra mais os Estados Unidos do que o inverso, diferente de outros países. Por isso que na avaliação, né, da equipe brasileira, o Brasil não seria um perigo ali para os Estados Unidos. Por essa questão eles vão continuar ali. Vamos ver até que ponto que o governo americano vai dar alguma resposta nisso, né? O presidente americano não tem demonstrado, nenhum governo, uma abertura ao diálogo, mas tem essa avaliação de que ainda existe uma brecha. Uma outra alternativa que o governo brasileiro tem tentado é implementar as cotas, que foi o que aconteceu ali no primeiro governo do Trump, que tinha umas cotas ali para alguns determinados produtos e depois que passasse a exportação dessas cotas é que começa ali a cobrar a taxação. Isso foi uma coisa que funcionou em certa medida para não prejudicar tanto o comércio. Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos até então. O que você falou, Letícia, em relação a essas tarifas lineares também, quer dizer o seguinte, parte desse acordo, né, já está em prática. Por quê? Porque dia 9, ou melhor, no dia 12
de março, a gente já teve a taxação sobre a importação do aço, né, e do alumínio aqui no Brasil. O Brasil é o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Então, a gente tem, por exemplo, os 25% que já estão aplicados, né, sobre o aço e o alumínio, mas, vamos supor, você falou 15%, né, o que está no Washington Post. Com essa tarifa que já está em vigor, então aumenta. Então, são os 15%, né, que você falou. Então, 25% mais 15% seriam 40% de imposto, né, sobre o aço e o alumínio brasileiro. Então, é uma onera demais, né, e o impacto é muito grande, principalmente para empresários e para investidores. E é por isso essa apreensão e esses olhares também voltados para os Estados Unidos para saber de que forma que esse impacto vai se dar, de que forma que essas tarifas vão ser colocadas e vão ser, né, negociadas, vamos dizer assim, se for possível negociar, e de que forma que vai impactar. Será que vai ser necessário, né, fazer outras medidas, implementar outras medidas aqui no Brasil para que os nossos investidores e os nossos produtores e importadores não sintam tanto, né, esse valor? Então é isso também que está sendo colocado aí na mesa para discussão. Agora, Ana, tem alguma expectativa, ou pelo menos vocês já perceberam alguma sinalização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente Hugo Mota? A deputada Tereza Cristina também ficou de conversar com o Hugo Mota hoje, né, para que ele já faça toda essa discussão com a maior agilidade possível, exatamente prevendo, né, a necessidade urgente de que essa medida já entre em vigor. Isso mesmo, Adriana. Notícia quentinha aqui do Congresso. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, já avisou que vai pautar ainda nesta semana o projeto de lei. Ou seja, mostra ali um esforço concentrado do Congresso para aprovar essa medida. Então a gente já tem essa sinalização, né? E caso, então provavelmente vá, né? Já tem um acordo para que não apresente, né, nenhum tipo de recurso, para que vá para a Câmara direto e dessa forma que o projeto seja, para que avance na Câmara e possa valer, né? Então vamos aguardar para ver o que vai vir amanhã, né, Letícia? Alguns parlamentares têm falado que esse PL da reciprocidade é uma forma do governo, como a gente falou, tá todo mundo junto, né? A bancada do agro, oposição, governo, tá todo mundo junto, que é uma forma do governo de dar uma resposta ali, o governo americano, de não ficar que é o governo de esquerda, é o petista, é o presidente Lula. Não, porque juntou mais gente. Mas a gente vai ver se o governo brasileiro vai para frente, porque a gente escutou diversos especialistas nas últimas semanas e todo mundo fala que essa questão ali, olho por olho, dente por dente, se for taxar igual o Brasil, quem tende a perder é o próprio Brasil. A gente tem alguns parlamentares ali do governo, base do governo, que falam, até acreditam, mas essa questão do tarifaço pode funcionar assim, porque vai sobrar mais produto para dentro do país e isso vai abastecer o mercado interno. Mas aí não vamos entrar muito no mérito, né? Porque isso aí é viver um pouco no mundo de Alice, porque a gente vai se você aumenta, a gente precisa de muita matéria-prima dos Estados Unidos. Você vai continuar importando, comprando produtos dos Estados Unidos. Ou seja, se você aumenta a taxa, eles vão aumentar também a taxa. Então você vai começar a importar ali inflação também. Então, realmente, por mais que tenha uma vontade ali de ter uma reciprocidade, tem que ver porque tecnicamente todos os especialistas falam, essa medida ali da reciprocidade, olho por olho, dente por dente, não vale a pena. Agora eu fico pensando também, porque a gente está num momento em que o PL, né, a oposição, fala que vai obstruir pautas, né, em relação, para pressionar o PL da anistia. Tem esse projeto que vai ser pautado, né, na Câmara. O PL vai ter que votar a favor, né, porque é um tema também que interessa a bancada. A gente viu, né, quando os interesses são convergentes, como que todo mundo vota junto, né, como todo mundo é amigo. Hoje o senador Randolfo Rodrigues também estava bem confortável, conversando com lideranças da oposição, falando que nesse momento estava todo mundo junto para defender, né, os produtos brasileiros e aprovarem esse projeto da reciprocidade. Agora eu fico imaginando, porque a bancada de oposição ela é muito ligada, né, à bancada do agro e, consequentemente, também são parlamentares ligados também ao jeito de gerir de Donald Trump. Parlamentares que muitos, né, estiveram aí encampando o discurso de Donald Trump, colocando boné na cabeça, né, em homenagem a Donald Trump.
E agora, exatamente, propõe um comportamento contrário, né? Um comportamento contra essas medidas impostas pelo Donald Trump. Então, eu fico pensando também até que ponto esse apoio, né, ou essa idolatria ao presidente norte-americano Donald Trump, ela é verdadeira, e nesse momento, né, a gente vê a fragilidade, né, dessa idolatria a partir do momento em que os interesses brasileiros ou interesses da bancada desses parlamentares passam a ser ameaçados. Ele está com um discurso ali de nacionalismo, né? Protecionismo ali da economia norte-americana, né? A gente tem que ver até que ponto que toda essa estratégia do presidente americano Donald Trump, isso não vai impactar, inclusive, em 2026, justamente por isso. A direita que estava ali apoiando o presidente americano, vendo tudo isso que vai acontecer, os impactos disso, não falo só aqui no Brasil, mas inclusive lá nos Estados Unidos, porque a gente já tem falado ali de aumento de inflação dos Estados Unidos também. Tem todo um impacto de como que a governança do Donald Trump vai se dar. Isso também impacta ali de candidatos de direita em 2026, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.